Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, começando o nosso Viver Bem, falando de saúde, bem-estar, qualidade de vida, levando informação até você todos os sábados, tá? E hoje vamos falar de alimentação, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, entende-se por distúrbio ou transtorno alimentar qualquer alteração de comportamento que pode provocar prejuízos à saúde de um indivíduo. Estas alterações podem estar relacionadas a fatores metabólicos ou psicológicos e merecem atenção especial. Por isso, o Viver Bem de hoje trata deste assunto, distúrbios alimentares. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre este assunto, a gente convidou hoje a nutricionista Thaís Mendes, mais uma vez aqui no nosso programa. Tudo bem, Thaís? Seja bem-vinda. Bacana a gente poder falar de alimentação, né? A gente sabe que hoje existe uma problemática, algumas pessoas enfrentam distúrbios alimentares, ainda há uma certa dificuldade de se falar disso, né, Thaís? Sim, então os transtornos alimentares, eles têm crescido muito, né? Nos últimos 20 anos tem dobrado ali os números de casos de transtornos alimentares, então é um assunto realmente que a gente deve sinalizar, que a gente deve falar, porque precisa buscar ajuda, precisa buscar acompanhamento, para que seja ali realmente, para que todas as ferramentas possíveis sejam trazidas para aquele paciente. Então a gente pode dizer que está mais comum do que pensávamos. Sim, tem crescido muito, tanto a anorexia nervosa, como compulsão alimentar, são transtornos alimentares que têm estado cada vez mais comuns de acontecer. Costuma aparecer algum tipo normalmente em um tipo de fase da vida ou um determinado grupo de pessoas? Sim, os transtornos alimentares, em grande parte, eles acontecem em mulheres. 95% dos casos de transtornos alimentares são no sexo feminino. Acontece ali numa fase de 10 anos de idade, a partir até os 19, mais ou menos. Então, é a fase mais comum de aparecer. Ali na adolescência, porque o adolescente ele está tendo ali uma mudança, né, corporal, então muitas vezes ele acaba que não aceita, né, todas essas mudanças dessa fase. Então, ele vai entrando ali numa não aceitação daquele corpo. Isso pode acontecer também por questões psicológicas, de algo que aconteceu na infância ou na adolescência, abuso sexual, violência física, algum trauma que aconteceu ali naquela fase. Então, ele vai levando esse trauma ali ao longo da vida e isso pode ser um gatilho para um transtorno alimentar também. Certo. E como costuma apresentar sinais e sintomas? A gente vai listar alguns na tela agora do Viver Bem, que hoje fala sobre transtornos alimentares. Os sinais e sintomas de transtorno alimentar: a recusa constante em comer, preocupação, obsessão pelo corpo, imagem corporal, episódios recorrentes de compulsão alimentar, dores de garganta ou problemas de dentição, lesão da pele do dorso da mão ou colo nas mãos e esconder comida. A gente tem alguns itens ali que me chamam bastante atenção e eu queria até perguntar se por isso que pode se associar mais às mulheres, a questão, por exemplo, da imagem corporal. A gente sabe que os homens também estão cuidando bastante de si, mas hoje Sim. A rede social, as mulheres se comparam muito, né? Então, por isso que essa costuma ser uma das características? Sim, então essa questão de uma imagem, ali, de um padrão de beleza hoje em dia ter crescido cada vez mais por conta das mídias sociais, por conta as mulheres elas têm ali um contato muito maior com revistas, sempre modelos muito magras. Então, tudo isso acaba sendo ali uma cobrança ainda maior para essa questão corporal, né? Então, esses sinais e sintomas, eles vão se diferenciar ali de acordo com o diagnóstico de cada transtorno. Então, o paciente bulímico, por exemplo, ele vai sempre ali ter alguns traços. Então, ele pode ter essas questões, essas lesões nas mãos, né? Por estar sempre ali provocando vômito. O paciente, no geral, em qualquer que seja os transtornos, eles vão ter ali uma relação muito ruim com o alimento. Então, eles vão ter ali ou uma relação muito abusiva, ou o paciente anoréxico, por exemplo, ele não vai querer comer nada. Ele vai ter uma recusa ali por ele achar sempre que ele está sobrepeso. Ele tem uma visão totalmente distorcida do corpo dele, do peso dele. Então, ele tem ali esse medo, essa recusa constante. Então, é sempre uma relação muito ruim com a alimentação. Uma relação difícil, né? Ainda entre os sintomas e sinais, tem ali também esconder comida. É até uma situação um pouco mais extrema, né, Thaís? Sim, o paciente que tem compulsão alimentar, ele sempre tem muita vergonha de comer. Então, muitas vezes ele vai esconder comida, se ele tem algum evento social, ele vai sentir muita vergonha de ir nesse evento. Então, eles sempre ficam ali muito mais contidos, eles vivem ali
no sofrimento deles, eles acabam ali escondendo por essa vergonha de como eles se comportam com a alimentação mesmo. Então é uma relação extremamente difícil. A Thaís já adiantou pra gente que ali entre os sinais e sintomas, a gente tem sintomas de diferentes tipos de distúrbio alimentar, né? De transtorno alimentar. Então a gente colocou aí na tela também, vai listar agora para você um a um pra gente entender um pouquinho. A anorexia, por exemplo, Thaís, o que é a anorexia? Que tipo de transtorno é esse? A anorexia nervosa é um transtorno alimentar onde o paciente tem ali esse distúrbio de imagem, então ele tem um medo excessivo de ganho de peso, então tudo que ele acha que vai comer, ele tem aquela sensação de que ele vai ter um ganho de peso. Então é um paciente que muitas vezes ele já está ali extremamente magro, mas ele se vê extremamente com peso maior do que ele está. Então é um paciente que tem esse distúrbio, ele vai ter ali uma questão de aceitação muito difícil também ao corpo dele. Então ele vai viver ali realmente para esse corpo, para ele não engordar, para ele não ganhar peso. Então muitas vezes é um paciente que ele não tem uma vida social, porque ele não quer ir para nenhum lugar que tenha um contato ali com a alimentação. Então se ele se vê ali já que está emagrecendo um pouquinho, então se alguma pessoa já comenta isso com ele, então os familiares muitas vezes acabam que percebem depois de muito tempo, porque eles geralmente andam com roupas mais largas, justamente para ninguém dar nenhum palpite em relação a isso. Então o paciente anoréxico ele é um caso também extremamente grave, extremamente perigoso, porque ele vai ali cada vez mais perdendo peso e isso vai fazendo com que ele fique com a saúde extremamente debilitada. Então, ele pode chegar ali muitas vezes de 5% a 15% dos casos de pacientes que têm anorexia nervosa, eles acabam realmente morrendo por conta dessas questões de saúde. Certo, a gente tem outros transtornos bastante comuns, mais um transtorno na tela do Viver Bem, então, para a gente entender as diferenças. A bulimia, por exemplo. Isso, a bulimia também é um transtorno alimentar que tem crescido cada vez mais. Então, o paciente bulímico, ele vai passando ali sempre por ciclos, né? Então, ele começa fazendo uma dieta muito restrita e nós sabemos que uma dieta restritiva não é nada que consiga fazer a longo prazo. Então, ele foca ali naquela dieta extremamente restritiva e, fisiologicamente, ele não vai conseguir seguir por muito tempo. A partir do momento que ele não consegue, ele entra ali numa compulsão alimentar. Então, aquela frase que é tão conhecida de que restrição gera compulsão, isso realmente acontece, porque o nosso corpo ele tem ali um valor energético que ele precisa para as nossas funções vitais. Então, ele vai fazer essa restrição, depois ele vai entrar numa compulsão. Então, ele vai comer muito e a partir do momento que ele tem essa compulsão alimentar, algo ali que vai trazer danos físicos, danos psicológicos, ele vai buscar uma forma de compensar. Então, nem sempre a bulimia ela vem associada à êmese, que é o vômito. É qualquer forma ali de ele querer uma compensação por aquele excesso de alimentos. Então, ele pode fazer um excesso de atividade física, aquele paciente que vai fazer atividade física de manhã, de tarde, de noite, ou vai querer fazer jejuns extremamente prolongados, vai tomar laxantes, remédios emagrecedores. Então, isso é algo que a gente sempre tem que pontuar para não banalizar realmente essas questões de tomar laxante, de tomar remédios emagrecedores, porque isso sempre pode ser um gatilho ali realmente para um transtorno alimentar. E agora a gente vai contar uma história, porque a equipe do Viver Bem conheceu a Ayen Viana, que nos contou sua história de problemas com a alimentação e como ela faz para superar este problema dia a dia. Ter o corpo magro é uma meta perseguida principalmente por mulheres e adolescentes. O problema é quando essa busca se torna obsessão, como foi o caso da Ayen, que pesava 120 quilos, fez cirurgia bariátrica e perdeu 60 quilos. Tive essa perda de peso depois na quarentena, né? Nesse momento de pandemia, acabou que eu tive um reganho de peso, engordei 10 quilos. Mas tudo começou com uma simples reeducação alimentar para perder peso. Não percebia, na verdade é essa, eu não conseguia enxergar, eu só achava que estava tudo bem, tudo normal, que eu estava comendo menos, que eu estava fazendo atividade física e eu não percebia os excessos em contar calorias, em fazer 4, 5 vezes atividade física por dia. Comecei a ficar muito paranoica em relação a peso, a balança, que eu queria me pesar o tempo inteiro. Se deixasse, eu pesava 3 vezes ao dia.
Famosas também enfrentaram problemas com o distúrbio alimentar. Na série que retrata a vida da Rainha Elizabeth, mostra cenas fortes que a princesa Diana sofreu com a bulimia. Nas redes sociais não param de surgir dietas milagrosas e perfis de vida saudável que mostram uma beleza idealizada por mulheres principalmente. Mas o que preocupa é o quanto isso pode afetar uma pessoa a desenvolver um transtorno alimentar. Geralmente, quando eu olho para outras pessoas, né, que estão fazendo propagandas de uma vida ideal, né, com um corpo ideal, né, que é o considerado bem-quisto, bem visto, e eu vou olhar para mim e vou ver que, olha, não estou dentro desse padrão. E aí, se eu não tiver um suporte social, se eu não tiver consciência do que está acontecendo e não conseguir me regular emocionalmente, isso acaba favorecendo, sim, o aparecimento de algum transtorno. Eu só pesquisava isso, pesquisava corpos, pesquisava, nossa, eu quero esse corpo. As pessoas elas não se preocupam com a forma que você emagreceu. Elas se preocupam em te ver magra no Instagram. O transtorno alimentar está associado às mais altas taxas de mortalidade entre as doenças psiquiátricas. As mais comuns são anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar. Eu tive uma hérnia de Petersen, uma hérnia no intestino, devido à grande perda de peso muito rápida. Então aquilo me deixou muito abalada, porque eu vi que eu coloquei a minha vida em risco. É como se tivesse caído uma blindagem e eu consegui me ver pela primeira vez. Quando eu me olhei no espelho, eu lembro da primeira vez, eu tenho até foto, que eu me olhei no espelho e eu vi só osso. Eu fiquei, eu tô horrível. Pare para analisar os teus pensamentos antes de comer. Me deu vontade de comer. Por que eu tô indo comer? Será que eu tô realmente com fome? Saber diferenciar a fome da vontade de comer. A gente acha que são casos isolados e que quase ninguém vai passar por isso, sendo que todo mundo está disposto a passar por isso, justamente por todos os fatores emocionais, né, que estão presentes nesse comportamento e que a gente não se dá conta. Hoje eu me sinto em um processo de cura, eu chamo de libertação. Libertação desses padrões. Eu tô tentando colocar cada dia mais na minha cabeça que não é perder o processo. A gente tem que se alimentar bem, alimentar saudável, mas a gente também tem que viver, né? Bem bacana a história dela e como ela frisou agora no final, né, Thaís? Até para você passar pelo processo de emagrecimento, por exemplo, não é para ser um processo doloroso. Você tem que aprender a ter uma relação melhor com a comida, né? Exatamente. A gente sempre tem que priorizar ali realmente uma reeducação alimentar, entender ali como que essa alimentação vai interferir na nossa saúde. Então, essas questões das mídias sociais hoje realmente elas acabam afetando muito, né? Então, a gente vê sempre ali a pessoa no seu melhor ângulo, muitas vezes com muitas edições. Então, se uma pessoa olha para aquela, passa o dia inteiro ali vendo esse tipo de imagens, isso acaba afetando ali realmente no psicológico dela. Isso vai fazendo com que ela se aceite cada vez menos, né? Então, isso vai ali fazendo com que ela foque tanto nessas questões que ela esqueça realmente de cuidar da saúde. Ela vai perdendo ali todo o controle em relação à alimentação, em relação a essas questões. Então, é algo que vale sempre a gente frisar mesmo de como o processo de emagrecimento, para quem está realmente precisando, tem que ser de uma forma realmente tranquila. Então, isso é algo que o profissional sempre tem que avaliar, ter muito cuidado de como vai passar essas questões, para que isso não vire algo ali realmente rigoroso, algo que faça com que a pessoa se sinta extremamente pressionada em relação à alimentação. Porque tem que ser leve, né? É como aconteceu com ela, ela teve uma primeira fase de emagrecimento, perdeu um volume grande, né, de quilos, e de repente se viu por determinado período recuperando 10 quilos, porque é um trabalho constante, não pode ser algo doloroso para ser episódios de emagrecimento, é algo que a gente tem que levar para a vida. Isso, é algo que realmente tem que ser uma constância, né? Uma mudança realmente de hábitos, porque é isso que a gente leva para a vida toda. Certo, a gente vai seguir com mais um transtorno alimentar na tela então, para a gente comentar o transtorno do comer compulsivo, Thaís. Isso, que é a compulsão alimentar que também tem crescido cada vez mais, né? Então é importante a gente sempre ressaltar que a compulsão alimentar ela é muito mais séria do que muitas pessoas imaginam.
Então, eu vejo muitas vezes no consultório, alguns pacientes, eles já se autodiagnosticam com compulsão alimentar. Só que a compulsão alimentar, ela não é aquele comer um pouquinho a mais de vez em quando. A compulsão alimentar, ela é muito mais séria do que a gente imagina. Então, o paciente que tem compulsão alimentar, ele não tem ali uma seleção de alimentos. Então, hoje eu estou com muita vontade de comer chocolate, aí a pessoa come uma caixa de chocolate. Isso não é compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um paciente que ele não tem realmente nenhum controle em relação à comida. Então, ele vai chegar na casa dele à noite, escondido muitas vezes, ele vai comer qualquer coisa. Então, ele vai comer o chocolate, ele vai comer o arroz, vai comer o feijão de uma forma extremamente rápida. Se não tiver mais nada para comer, ele vai pedir. E tem casos também muito extremos de compulsão alimentar que o paciente ele vai lá no lixo ver o que tem para comer. Então, é algo realmente muito sério. Então, o diagnóstico de compulsão alimentar é algo bem preciso mesmo. O paciente ele fica ali de 20 minutos até 2 horas comendo sem parar, ele não mastiga, ele não sente o gosto do alimento. Isso vai gerar ali tanto questões físicas quanto questões psicológicas para esse paciente, porque ele comeu tanto que muitas vezes ele acaba vomitando ali, não porque ele quis, mas pelo excesso de alimentos mesmo, tem distensão abdominal, sente dores gástricas. Então, é um diagnóstico ali bem preciso. Isso tem que acontecer ali mais de 3 meses, mais ou menos, pelo menos uma vez na semana. E é esse período de 20 a 2 horas o paciente fica comendo sem parar, sem nenhum controle, sem nenhuma seleção de alimentos. Então, isso é algo que vale a pena a gente pontuar, porque eu comer um pouquinho a mais de vez em quando, isso não é compulsão alimentar. Isso é ali um exagero que acontece muitas vezes com a maioria das pessoas, né? Principalmente em um aniversário, comer um pouquinho a mais dos doces. Mas isso não é compulsão alimentar, tá? A gente segue agora trazendo uma explicação sobre a vigorexia, que também é um dos transtornos mais comuns diagnosticados e tratados por uma equipe de profissionais, psicólogos, nutricionistas. Explica pra gente, Thaís. Então, a vigorexia, ela é como se fosse o contrário da anorexia, né? A anorexia, o paciente ele se vê ali extremamente sobrepeso e ele quer ficar, o desejo dele é ficar extremamente magro. Já na vigorexia, não. É um paciente que ele já está ali extremamente musculoso e ele se vê extremamente magro. Então, ele fica ali realmente nesse excesso de condutas ali da vida dele para ter um ganho de músculo. Então, tudo na vida dele é em relação ao corpo, a ganhar músculo, conta ali a gramagem de tudo, de uma forma muito excessiva. Então, é como se a vida dele ficasse só baseada em relação a essa questão do corpo, de ganhar músculo de uma forma realmente excessiva. Certo, mais um transtorno alimentar na tela, a síndrome do gourmet. Isso, a síndrome do gourmet, ela é um transtorno alimentar ali um pouquinho mais raro, né? Mas é um paciente também que ele tem essa relação muito difícil com o alimento e eles são muito detalhistas. Então, ele vai ter um cuidado extremo em relação à higiene desse alimento, ao quão saudável esse alimento vai ser, de como isso vai estar ali no prato, que tem que estar extremamente ali bem feito no prato. Então, é uma relação extrema em relação ao quão saudável isso vai ser e a quão bonito esse prato vai estar. Mais um transtorno na tela, então, para a gente seguir. Transtorno alimentar noturno. Então, o transtorno alimentar noturno, ele é uma compulsão ali, só que geralmente ela vem ali na parte da noite. Então, é um alimento que um paciente que muitas vezes ele restringe ali muito ao longo do dia e vai chegar à noite, ele vai ter aquele episódio de compulsão alimentar nessa parte da noite. Então, ela é bem parecida ali com a compulsão alimentar também. Mais um transtorno na tela do Viver Bem. Pica ou picacismo, Thaís? O picacismo, ele é aquele transtorno que a pessoa ela não vai sentir vontade, ela vai ter desejos por comer coisas que não são alimentares. Então, a pessoa vai querer comer um lápis, vai querer comer terra. Então, é um desejo por comer coisas que não são alimentares. Isso Seria mais comum na infância? Também. Pode acontecer na infância, pode acontecer na gestação algumas vezes. É um transtorno mais raro também, mas acontece. O diagnóstico de todos esses transtornos, Thaís, como que ele acontece? Normalmente é a pessoa que se percebe, são as pessoas à volta. Como é que isso acontece até chegar nos profissionais, normalmente? Então, os transtornos alimentares, lembrando que o diagnóstico de transtorno alimentar, ele sempre vai ser feito por um psiquiatra, tá? Então, o paciente, muitas vezes, ele sempre vai recorrer primeiramente ao nutricionista, porque, por exemplo, um paciente que tem anorexia nervosa, ele vai querer mais ferramentas para ele emagrecer. Então, ele vai procurar um nutricionista com
com essa visão. Eu vou emagrecer, eu vou lá no nutricionista, porque as ferramentas que eu estou usando já não está dando mais certo, então eu vou no nutricionista. O profissional nutricionista, ele vai sinalizar ali naquela consulta e vai fazer o encaminhamento para um profissional psiquiatra para entrar ali realmente com o tratamento indicado, depois passar também com uma psicóloga. E o tratamento de um transtorno alimentar, ele sempre tem que ser feito com essa equipe multidisciplinar. Então, precisa passar com psiquiatra, precisa passar com psicólogo e também com uma nutricionista para trabalhar ali todas as ferramentas de uma nutrição mais comportamental, para ele entender ali, para melhorar essa relação com o alimento. Essa facilidade, a correria do nosso dia a dia, a facilidade dos industrializados, você acha que isso, de certa forma, pode favorecer os transtornos alimentares ou não tem relação? Sim, pode ter relação sim, porque a gente tem, de um lado, toda uma indústria alimentícia, né? Que traz ali toda essa facilidade no nosso dia a dia. E, por outro lado, a gente tem ali aquela questão da mídia para que a gente tenha um padrão de beleza extremamente magro, né? Então, essas duas relações de um alimento extremamente industrializado com uma magreza extrema não dá certo. Então, elas não interagem, né? Então, fica ali uma certa confusão, porque o paciente ele vai querer comer os industrializados por ter toda essa mídia em relação a isso. Mas, por outro lado, ele vai se sentir extremamente culpado porque isso não vai favorecer para que ele tenha um corpo extremamente magro. Então, isso vai gerando uma confusão realmente no psicológico da pessoa. Certo. Mais um transtorno alimentar na tela do Viver Bem, para a gente entender as diferenças. O transtorno da compulsão alimentar periódica. O transtorno da alimentar periódica, ele é como se fosse aquele comer transtornado. Então, ele é um pouquinho mais leve ali que uma compulsão alimentar, mas o paciente ele tem episódios de compulsão alimentar também em períodos. Então, ele não vai ter o diagnóstico de uma compulsão alimentar nervosa, né? Mas ele vai ter picos de transtornos alimentares periódicos, que também deve ser cuidado, que geralmente é ali associado a uma ansiedade, a alguma questão também que vai interferir naquele momento. Mais um transtorno na tela do Viver Bem, ortorexia. O que significa? A ortorexia também ela é bem parecida ali com a síndrome do gourmet, mas ela tem muito mais relação também com o quão saudável aquele alimento vai ter. Então, a pessoa ela vai ter medo de socializar, porque ela não sabe como que aquele alimento ali de algum lugar que ela está foi feito. Ela vai ter muito cuidado, um cuidado excessivo ali em relação ao quão saudável aquilo vai ser, de onde ele veio, de como ele foi higienizado, de qual é aquela quantidade que está ali, se tem gordura, se não tem, o óleo que foi feito. Então, é uma relação ali extremamente excessiva de cuidado com a alimentação. Então, ela vai sempre priorizar ali por algo extremamente saudável e isso vai acabando afetando ali o psicológico dessa pessoa, porque ela não vai ter ali mais contato com nenhum outro alimento e a gente sabe que os extremos dos dois lados não são bons, né? Então, a gente não precisa viver num mundo extremamente saudável, porque isso nunca vai acontecer. A gente sempre acaba tendo contato ali com algum outro alimento. E isso também não é um problema. O problema realmente é esse extremo ali, de algo extremamente saudável que nunca vai conseguir fazer parte da nossa vida. Então, para a gente finalizar o tema de hoje, para a gente entender de forma geral, o excesso, independente se é para mais, se é para menos, se é uma preocupação, o excesso que se torna um problema na alimentação. O excesso, ele nunca vai ser leve, né? O excesso, ele sempre vai trazer um sofrimento de alguma parte. Então, seja para um excesso de uma pessoa que come alimentos industrializados, ou seja para um excesso de uma pessoa que tem uma visão ali que tem que ser extremamente saudável o tempo inteiro. Então, esses dois âmbitos ali, eles não vão trazer uma leveza, vai acabar trazendo um sofrimento para esse paciente. Thaís, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. E você, com certeza, traz todas essas discussões no seu Instagram, né? Isso, trago sim. No Nutri Thaís Mendes, Thaís M, lá tem várias informações sobre saúde, sobre consultas, então vale a pena também. Obrigada. Queria agradecer também a Celibras mais uma vez por estar aqui conosco, levando este tema a todos os públicos, tá? Obrigada mais uma vez, então, a professora Neide. Obrigada a você de casa por estar com a gente todos os sábados aqui na tela da SIC TV. Este foi o nosso Viver Bem. A você, um ótimo fim de semana. Sábado que vem, nós estamos de volta. Tchau, gente.